Haris Kai Irene. Eu quero falar com você sobre o método chamado de análise semiótica, tá? Esse é um método que, a princípio, ele foi conhecido como estruturalismo. O método denominado análise semiótica, que também foi conhecido nos seus primórdios como estruturalismo, ele vai surgir no início do século XX com Ferdinand Saussure, tá? Que vai propor esse método chamado análise semiótica. E a análise semiótica, ela vai ter vamos dizer assim, nas mãos e na mente de Greymans, esse linguista suíço, tá? O Greymans, principalmente a questão de construir toda a sua estrutura e toda a sua proposta, tá? O Greymans, inclusive, nós temos que colocar aqui que ele é um dos fundadores da Escola de Paris, da Escola Interpretativa e Exegética de Paris, tá? Então, o Greymans vai propor, vamos dizer assim, 3 princípios principais, tá? 3 princípios ou pressupostos principais para a análise semiótica. O primeiro princípio principal vai se tratar principalmente do princípio de imanência. O princípio de imanência vai observar o conjunto de significados que é proposto, que é trabalhado, que é explorado e que é observado a partir dos dados externos para tratar com o autor, com os destinatários e também até com a proposta do texto, tá? Seria mais um olhar histórico da redação do texto. O segundo princípio já é o princípio denominado de estrutura de sentido. Esse princípio estrutura de sentido, ele vai trabalhar principalmente a relação interior do texto, tá? Essa relação que faz a partir de uma análise do texto que vai olhar com as suas relações culturais, sociais, com elementos que são construtores do texto no aspecto da cosmovisão em que o texto está inserido. Tá? Uma outra questão também é já o terceiro princípio, que é o princípio da gramática, aonde vai se repousar que cada texto, tá? Ele tem uma gramática específica e aí tem um certo número de regras e de conjuntos de frases e de chamados discursos que precisam ser analisados de acordo com o que propõe cada área distinta. E aí, com isso, vai surgir, a partir desta proposta, o conteúdo global da análise semiótica, que vai repousar no nível, primeiramente, narrativo, o segundo nível, que é o nível denominado discursivo, e o terceiro nível, que é o lógico-semântico. O nível narrativo, proposto esses 3 níveis, claro, pelo Greysman, tá? O nível narrativo vai dizer que é preciso se estudar no relato as transformações que fazem parte do estado inicial do texto, tá? Principalmente as questões relacionadas aos papéis exercidos pelos atuantes do texto, os personagens centrais do texto, como também as relações que o texto faz com vários outros contextos. Tá? Já o nível discursivo, como propriamente está inserido aqui na proposta
ele é um nível que vai trabalhar com questões relacionadas ao discurso, não é? Como que o discurso é construído. E aí, dentro disso, vamos ter 3 operações. Primeiro, a identificação e a classificação das figuras ou personagens, tá? Que estão presentes no texto, no discurso. Segundo, o estabelecimento dos percursos de cada uma das figuras num texto. Ou quando falo figuras, estamos falando de personagens num texto, tá? Para até se determinar a maneira em que é trabalhado o texto pelo autor, ou, no caso, o que estamos tratando, o agiógrafo. Uma outra questão também, já que seria a terceira proposta, que seria já a procura de valores temáticos desses personagens e uma operação para distinguir o nome do que, ou seja, o valor que cada personagem, cada proposta está inserida a partir do olhar já mais estrito, histórico a cada personagem, para desfazer alguns mitos e ampliar as possibilidades históricas e culturais a partir de um estudo estrito de cada personagem dentro do texto e do contexto geral, não só do cano em que o texto está inserido, mas também até do próprio corpus escritos do livro em que o texto também está contido, tá? O nível lógico semântico, que seria o terceiro nível do conteúdo global de um texto proposto por Grassmann, vai dizer que é um nível chamado de profundo. Por quê? Porque ele também pode se tornar o mais abstrato. Porque agora vai se trabalhar principalmente com as questões lógicas e significantes do texto, a partir de uma análise gramatical em que vai se trabalhar principalmente as articulações fundamentais dos percursos narrativos e figurativos do texto, olhando, observando estritamente num aspecto de um quadrado semiótico, os termos que são centrais, os termos que são contrários e os termos que são contraditórios, tá? Para a partir deste análise, aí vai surgir o método semiótico, que não vai propor uma enunciação e uma intertextualidade em si, mas vai aplicar primeiramente os textos narrativos da escritura, olhando principalmente questões que estão pertinentes aos discursos bíblicos, decorrendo processos, muitas vezes, relacionados ao gênero, tá? A questões também relacionadas à proposta linguística, como também até ao estudo mais filosófico e estruturalista do texto, a partir da história do texto, e aí descobrir as dimensões do sentido linguístico empreendido pelo agiógrafo no texto, no trabalhar dos termos em que o agiógrafo utiliza para a construção fraseal que vai formar o texto, o seu contexto e toda a narrativa do discurso. Então era isso que nós tínhamos para tratar hoje sobre a análise semiótica. Obrigado a todos.